Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, em torno da Bíblia, Palavra de Deus, nós iremos meditar mais uma vez, não saia daí, é rapidinho. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós estamos debaixo de uma orientação que é complicado de obedecer, é difícil de obedecer por causa da nossa natureza. Não é difícil por causa do que a palavra de Deus propõe, mas é difícil por causa da nossa natureza humana. Nossa natureza falha, degenerada quantas vezes pelo pecado. Nós entramos dentro de uma orientação bíblica que vai de encontro àquilo que a nossa natureza se opõe. Essa é a realidade de que vivemos dia a dia, que muitas vezes nos deixamos ser conduzidos pela ira, uma reação rápida, uma atitude não pensada. E aí a Bíblia nos traz Tiago é usado por Deus, pelo Espírito Santo, para nos iluminar o entendimento e nos ajudar a entender isso sobre a ira do homem e a justiça de Deus. Muitas vezes estamos impedindo que Deus faça justiça em nossas causas por causa exatamente da nossa postura, da nossa posição iracunda quantas vezes. Iracunda, atrapalhando o processo de Deus na nossa vida. Então, aqui está o conselho que nós precisamos trazer. Olha só, pronto para ouvir, tardio para falar. Isso quer dizer rápido para ouvir e lento para falar. Quando a gente entra num processo angustiante de revolta e de ira e a gente se deixa ser conduzido pelas nossas reações, aí a gente faz exatamente o contrário. A gente fala precipitadamente e ouve até deturpadamente. Já diz a frase que não é o que se fala, é o que se ouve. E o problema na comunicação tem muito a ver com isso. A gente ouve e traduz segundo o que a gente entendeu e muitas vezes não era aquilo que a pessoa queria de fato falar. E aí o erro na comunicação começa, os confrontos, as deliberações de ideias que são adversas uma à outra, mas com encrenca, com problema, com resistência um ao outro. E aí é que entra o ouvir. O ouvir precisa ser filtrado, precisa ser apurado. E uma realidade é que a apuração do nosso ouvir, ele tem a ver com esse filtro da temperança. Quando nós somos temperados, a gente filtra o nosso ouvir e muitas vezes ponderamos, dizendo, talvez ele não quis falar isso, talvez foi uma falta de acerto na expressão. E a gente precisa sempre trazer isso em mente para que a gente não se esvaia, para que a gente não se desmanche na postura que precisamos ter e a gente é levado pela ira, é levado pela precipitação na nossa fala. E importante é a gente buscar a justiça de Deus, que é só operante, ela só opera quando o homem não está tomado pela ira, quando o homem toma o primeiro lugar na situação. Quando a gente se ira, a gente está tomando o primeiro lugar na situação. E o interessante é um detalhe de que irar-se até é normal, não é? O problema é a consequência, é o pecar, não é? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, porque a ira é uma emoção. Porém, quando eu digo sobre a ira, é quando a gente dá vazão ao pecado, a gente dá vazão à precipitação, a gente dá vazão àquilo que não deveria, e aí a gente impede a justiça de Deus
seja feita na situação. Deus até fará justiça mais à frente, mas depois de um longo processo. Evitemos longos processos, buscando, Senhor, me ajuda a estar temperadamente ouvindo, pronto para ouvir, tardio para falar. Eu preciso exercitar isso, e o exercício disso é contínuo em todos nós. Todos nós precisamos disso, porque quando é no calo do nosso pé, a coisa fica difícil. Eu estou trazendo esse conselho, mas quando é no meu calo, como eu irei agir? Como você irá agir na sua dificuldade? Então isso é uma reflexão para nós, para que em tudo estejamos atentos a isso e buscando mais ouvir do que falar. Não que a gente não deva falar, mas aí a nossa fala vindo em segundo plano, ela será temperada com sabedoria, será temperada com a resiliência que se precisa para poder tratar o assunto e trazer a justiça de Deus. A justiça de Deus se estabelece e cai como uma luva na nossa necessidade, nas nossas pelejas, nas nossas causas, nas nossas guerras da vida. Qual tem sido a sua guerra? Será que você tem passado por isso, pela precipitação? Será que você tem passado pela má interpretação no ouvir o que a outra estava se expressando? Será que você tem passado por apertos em relação a essas situações que precisam ser trabalhadas? É só uma reflexão, não estou julgando, mesmo porque não tem esse papel nesse direito. Estamos trazendo ao campo da reflexão para que a gente amadureça e, sendo expostos a uma situação dessa, a gente possa rapidamente tomar uso do que a Bíblia diz, tomar uso das armas espirituais, e aí a gente, na posição justa, no local certo, a justiça de Deus é operante quando a gente mais ouve do que fala precipitadamente. Então, é não falar? Não, é falar, mas falar na hora e no encaixe certinho da situação. E isso é um desafio para a nossa natureza humana. Mas debaixo desse desafio, que bom que temos a palavra de Deus para nos orientar e para nos dar essa iluminação e essa direção no caminho. Reflita nisso e que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Quero te convidar hoje, quarta-feira, 19h30. Estamos aqui em nossa sede Olaria, cidade de Nova Friburgo, clamando ao Senhor e buscando por sua vida. Que Deus te abençoe.